Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse daqui é um exercício de Química Orgânica que fala um pouco sobre propriedades físicas. Relaciona as estruturas abaixo em ordem decrescente de ponto de ebulição. Então a gente vai falar um pouco sobre o ponto de ebulição, depois a gente vai organizar em ordem decrescente os pontos de ebulição que a gente tem para essas estruturas, tá? Primeiro, só fazer uma discussão bem rápida aqui embaixo. O que é ponto de ebulição mesmo, tá? Só para a gente lembrar isso daqui. Ponto de ebulição a gente tem algumas passagens, né? Que são a passagem do estado sólido para o estado líquido, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, eu chamo isso daqui de ponto de fusão, ou eu chamo de temperatura de fusão, tá? A passagem do estado líquido para o estado gasoso, ela é chamada de vaporização. Dentre as vaporizações que a gente tem a evaporação, nós temos a ebulição, que é essa que a gente vai estudar agora, e temos a calefação. A ebulição é de longe a mais famosinha, tá? É a que mais é cobrada em vestibulares, em provas. Se você está na faculdade também é a mesma coisa. A ebulição ela é a mais cobrada. Praticamente não falamos sobre a calefação e a evaporação ela é bem menos cobrada do que a ebulição. Tá, e aí, o que é ebulição? Ebulição ela é uma das três passagens que existe do estado líquido para o estado gasoso. E ela acontece quando há surgimento de bolhas, né? Então eu vou colocar aqui ebulição. É, por exemplo, quando você coloca uma água para fazer aquele cafezinho da tarde, né? O cafezinho da manhã, que seja, no fogo. Então tem ali o fogo, tá? Finge que isso aqui é o fogo. Aí começa a surgir bolhas aqui na superfície do líquido e sair aquele vaporzinho, né? O que está acontecendo? Uma passagem do estado líquido, né? A água está saindo do seu estado líquido e indo para o seu estado de vapor, H2O, no seu estado de vapor, sendo que você colocou uma energia externa aqui nesse sistema, aumentou a temperatura desse sistema para que isso acontecesse. Isso acontece lentamente em relação à calefação, que é instantânea, tá? A calefação é um processo instantâneo de passagem de água do estado líquido para o gasoso, mas rapidamente em relação à evaporação. A evaporação é quando você tem uma poça d'água, né? E por causa da pressão de vapor, com o tempo, né? Aquela poça ela vai sumindo, mesmo que você não coloque nenhuma temperatura ali, apenas o sol, ou mesmo que a água esteja ali numa sombra, ela vai evaporar. Tá? Isso muito por causa da pressão de vapor da água, mas não é tema para a nossa aula de hoje. Bom, então, continuando, a gente está falando sobre essa passagem do estado líquido para o estado gasoso. E aí, tem algumas regras que a gente pode utilizar quando a gente olha uma estrutura para falar se ela vai passar mais rápido ou mais devagar. A primeira dessas regras seria a gente olhar as fórmulas moleculares que a gente tem. Tá? Se vocês notarem aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na primeira estrutura. Então fica aqui C7. Hidrogênios eu tenho 1, 2, 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 com esse daqui. H15 e um oxigênio. Segunda estrutura, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, então C7. H eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. H14 e um oxigênio. A outra estrutura, agora uma acetona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ter a mesma fórmula. C7, H14O. Tá? A acetona e o aldeído aqui são isômeros. O que é isômero, professor? Isômero é quando eles têm a mesma fórmula molecular, que é essa fórmula aqui, ó, só que diferentes estruturas. Vocês observam que as estruturas deles são diferentes. Eu vou apagar aqui esses risquinhos que eu fiz, tá? Só para não ficar muito poluída essa imagem. E a gente vai fazer algumas discussões em relação a isso.
A primeira coisa que vocês podem olhar para você falar quem tem o ponto de ebulição maior ou menor é olhar o tamanho da fórmula molecular. Porque quanto maior a massa de uma molécula, né, maior é o seu ponto de ebulição. Então, massas maiores, maior o ponto de ebulição. Se eu tenho uma fórmula molecular maior, o ponto de ebulição dela vai ser maior. Só que nesse caso eu tenho dois que são isômeros aqui. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, então as massas vão ser iguais. Eu tenho que partir para outro princípio. E esse outro caso aqui, né, que é o caso desse nosso álcool que eu tenho aqui em cima, a fórmula molecular só é maior por causa de um hidrogênio. Então, não vai ser isso que vai mudar tanto o ponto de ebulição dessa estrutura. Só que essa estrutura aqui de cima, a gente tem ligação de hidrogênio ocorrendo aqui, porque eu tenho esse grupo OH. Se eu tenho ligação de hidrogênio ocorrendo, ligação de hidrogênio, então o que acontece? Essa estrutura ela é muito polar. Então, ela tende a se aproximar e tende a se atrair muito com outras estruturas desse tipo, o que aumenta o ponto de ebulição do álcool. Tá? Isso daqui é um álcool, porque eu tenho esse grupo OH ligado a um carbono saturado. Tá? E ele tem um alto ponto de ebulição, vai ser mais alto do que a letra B e do que a letra C aqui. Por quê? Porque nesse caso ele tem uma interação entre as suas moléculas que é maior, e essa interação é maior por causa dessas ligações de hidrogênio. Só para relembrar um pouco ligação de hidrogênio também, ninguém está com pressa aqui, né? Eu espero que não. Ligação de hidrogênio. Como é que ela acontece mais ou menos, né? Sempre que você tiver o FON, né, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio ligados diretamente a um hidrogênio dentro de uma molécula, você não precisa ter os três, tá? Só o flúor com hidrogênio, só o oxigênio com hidrogênio, só o nitrogênio com hidrogênio, ocorrem essas ligações de hidrogênio. Por exemplo, molécula de água. Tenho aqui a água, né? Oxigênio ligado diretamente a hidrogênio. Isso acontece nos dois lados aqui. O que acontece? Esses caras de cima aqui, eles são altamente eletronegativos. Então, eles ficam com uma carga parcialmente negativa e o hidrogênio com carga parcialmente positiva. Quando eu tenho várias moléculas desse tipo, outra molécula de água, vou colocar outra aqui, outra aqui. O que acontece? Esses oxigênios que são negativos, eles vão se atrair, tá, com os hidrogênios dos outros átomos das outras moléculas de água. E a mesma coisa, os hidrogênios eles vão se atrair com os oxigênios. Então essas moléculas, elas ficam interagindo entre elas. Não é que elas vão se ligar uma com a outra. Essas ligações não são ligações reais, esses tracejadinhos que eu estou colocando aqui. São interações. É só que o átomo de hidrogênio aqui, ele fica olhando para o outro aqui, interagindo, chegando perto, mas não vai se ligar com ele já está fazendo sua ligação química, tá bom? Então ele fica interagindo. O álcool que a gente colocou ali, eu acho que era desse tamanho a estrutura, posso estar errado, deixa eu dar uma olhadinha ali de novo. Tá, é isso mesmo. Esse álcool aqui, ele vai estar com outras estruturas desse tipo, outros OHs aqui, O que vai acontecer? Esse hidrogênio vai se atrair com esse oxigênio, esse hidrogênio aqui vai se atrair com o oxigênio do outro, esse oxigênio aqui vai se atrair com o hidrogênio aqui embaixo, esse hidrogênio aqui com o oxigênio aqui embaixo, e tem um monte de moléculas. Então, essa atração faz com que elas fiquem mais próximas. E quanto mais próximas estão as moléculas, mais longe elas estão de estar no estado gasoso. Afinal, quando a gente fala que as moléculas estão no estado gasoso, as partículas elas estão bem distantes umas das outras. No estado líquido, elas estão mais próximas. No estado sólido, elas são muito próximas, né? Elas praticamente só vibram. Então, vocês estão vendo que quando as moléculas interagem fortemente, elas ficam pertinho umas das outras. E a ligação de hidrogênio faz essa interação acontecer. Então, aqui entre essas três moléculas, o ponto de ebulição mais alto é o do álcool, porque ele faz interações de hidrogênio. Tá bom? Então, essa é a justificativa. Agora, entre um aldeído e uma cetona, sempre a cetona ela é mais polar do que o aldeído. E a polaridade dessa molécula de álcool que fez com que ela tivesse essa interação de hidrogênio tão forte.
Então, a cetona, sempre que forem isômeros, aldeídos e cetonas, lembrando que o aldeído é esse cara aqui de cima, tá? É um carbono ligado com um oxigênio numa dupla, ligado a um hidrogênio, e aí o resto é uma cadeia carbônica, tá? E uma acetona é um carbono fazendo uma dupla com outro ligado com 2 carbonos do lado dele. Então, essa é a diferença do aldeído da acetona. Observem que aqui, ó, onde eu tenho esse grupo cetona, eu tenho um carbono aqui, um aqui, um aqui, outro aqui, aqui, aqui e aqui. E no aldeído, no aldeído tá aqui, ó. Aldeído tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Observe que esse dupla O está ligado a um hidrogênio também, tá? Então é um aldeído e o outro é uma cetona. Quando eles forem isômeros, sempre a cetona vai ter um ponto de ebulição maior do que o do aldeído, tá? Maior do que esse ponto de ebulição aqui. Beleza? Tá, colocando em ordem. O primeiro, né? O maior é o álcool. Tá? Letra A, vamos colocar assim. Ele é maior do que... Quem que é o segundo? É a nossa cetona, né? Letra C aqui. Cetona. Letra C. Que é maior do que nossa letra B, que é o aldeído. Eu coloquei aqui em ordem decrescente, do maior para o menor. E é isso mesmo que ele pede, ordem decrescente. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Aqui a gente terminou uma videoaula de Química Orgânica falando sobre estruturas que a gente tem na Química Orgânica e sobre propriedades físicas, né? O ponto de ebulição é uma propriedade física. Então, dependendo da estrutura que você tem, a propriedade física de ponto de ebulição ela pode ser maior ou menor, beleza? Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube, essa daqui é a resposta, tá? Se inscrevam também no nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações, pois assim vocês poderão receber a todos os nossos vídeos assim que surgirem vídeos novos. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.